Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos aqui presentes. E graça e paz aos meus amados aqui pelo YouTube ao vivo. Sejam todos bem-vindos. Fiquei aí uma semana longe de vocês, estavam com saudade. Alguns irmãos já estavam aí me perguntando por mim, ficaram preocupados. Obrigado. Obrigado porque vocês sentiram falta. Bom, você que talvez vai nos assistir a primeira vez, meu nome é Elcio Jesus, falo aqui da cidade de Lauro de Freitas, na Bahia, ao ladinho aqui de Salvador, ao lado do aeroporto de Salvador, tá bom? Vocês que têm o interesse de nos conhecer pessoalmente, nos reunimos aqui na rua Santa Cecília, no bairro de Itinga, ao lado da DL Material de Construção, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Vocês que irão ouvir esta palavra em 2050, 2060, enfim, eu não sei se eu vou estar ainda convosco, mas eu quero que vocês entendam uma coisa: Cristo vos chamou em graça, tá bom? Então vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho e compartilhe essas mensagens, comentem aí, para que a plataforma esteja divulgando aí esse trabalho e alcançando os eleitos. Está aqui, meus amados, um tema que nós iremos tratar hoje. Esse tema será um abacaxi com casca para o sistema religioso. Mas para nós, povo da graça, ele desce como favo de mel. Amém? Então, assim, alguns que entrarem a primeira vez aí, que gosta de usar textos isolados para impor jugo de escravidão à Igreja de Cristo, a graça de Deus vai te libertar hoje por esta palavra. E o tema é gafanhoto, o demônio dos evangélicos. Irmão, você vai falar hoje de gafanhoto? Vou falar hoje de gafanhoto, o demônio dos evangélicos. Olha lá, Salmos, capítulo 105, versículo 34 e 35. Falou ele, está falando de Deus, falou ele, e vieram gafanhotos e pulgão, sem número. Então Deus falou, e quando Deus falou, vieram gafanhotos e pulgão, sem números. Imagine, meus amados, imagine a quantidade. Outro dia tivemos aí, acho que foi aqui na divisa do Brasil com a Argentina, um exército aí de gafanhotos que estava aterrorizando aí, principalmente os agricultores, né? Porque aquela manifestação de gafanhoto veio mesmo para quê? Para devorar as plantações. Então aí começaram a dizer que era a Bíblia se cumprindo, e etc, etc. É claro que nós vamos sempre vivenciar coisas semelhantes às que estão na Bíblia. Não é a Bíblia naquele contexto se cumprindo, mas são fatos bíblicos que acontecem nos nossos dias, sem sombra de dúvida. Não é especificamente aqueles textos dentro daqueles contextos. Outro dia teve uma guerra, e se não me engano foi na Síria, mas os religiosos pegaram lá o livro de Isaías, e aqui, ó, é a palavra de Deus se cumprindo. Gente, aquela guerra lá que o livro de Isaías cita na Síria, foi 60 anos depois daquela profecia, não tem nada a ver com hoje, com o que aconteceu. Mas acontecem coisas semelhantes, porque afinal de contas nós estamos tratando com seres humanos, e sempre vai existir seres humanos, e sempre vai existir guerra, fome, rumores de guerra, vai existir doenças, pragas, como nós estamos vivendo alguns sintomas parecidos
com a palavra de Deus. Então vamos lá. Falou ele e vieram gafanhotos e pulgão sem número, e comeram todo o dízimo do infiel. E comeram toda a erva da sua terra, e devoraram o fruto dos seus campos. Quem falou? Deus. Mas eu pensei que tinha sido o diabo. Não, foi o diabo não, foi Deus. Porque tudo está no controle de Deus. Aí cadê os gafanhotos que estavam aí atacando? Sumiu tudo de novo. É porque tudo está no controle de Deus. Então Deus falou, e quando Deus fala, o homem que é rebelde, né, irmão? Os filhos de Deus muitas vezes se rebelam. Por isso que Jesus disse, os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Quando Deus fala, até o gafanhoto obedece, irmão. Quando Deus fala, até a mula repreende o profeta, irmão. Quando Deus fala, até o mar se abre, irmão. Quando Deus fala, fogo cai do céu, as ondas do mar têm que se acalmar. Mas os filhos de Deus, muitos, têm um coração duro. Coração perverso, coração de pedra. Mas já havia uma profecia que para os filhos dele, ele iria tirar o coração de pedra e dar um coração de carne, um coração sensível. Mas muitos ainda insistem em lutar contra a verdade. Mas ele falou, e os gafanhotos e pulgão atacaram os campos e os frutos, devoraram tudo. E por que o tema, irmão? É porque, se tratando de gafanhoto, para os evangélicos e algumas outras religiões de segmento parecido, gafanhoto, na verdade, não é gafanhoto, é demônio. Porque os anjos que caíram do céu se tornaram demônio na terra. Nós já temos uma mensagem explicando sobre isso. Então, esses demônios, aqui na terra, tem um demônio, segundo assinado a religião, tem um demônio que ele ataca o casamento. Se a mulher trai, é um demônio chamado pombagira. E vem da onde isso aí? Você não sabe, irmão? Foi um daqueles anjos que caiu do céu. Mas cadê? Eu não sei, o meu pastor que disse. Aí tem outro que chama o demônio do tranca-rua. Quem é, irmão? Cadê? Tu também não sabe, irmão. Foi um das terça partes que caiu do céu. Aqui na terra, ele virou demônio do tranca-rua. E quando é que ele ataca? Bom, na vida do ímpio, ele ataca destruindo as finanças. Na vida do crente, ele só ataca se você não der o dízimo. Aí ele ataca. Quem disse isso? A religião. Então caiu, né, segundo o conceito da religião, essa terça parte de anjos que se tornou demônio. E um desses demônios se tornou o gafanhoto devorador. Que todos nós, talvez você que acompanha aqui, acreditou nessa conversa para boi dormir. Eles ocultaram a verdade. Gafanhoto é gafanhoto, não tem nada a ver com demônio. Vamos lá. 1 Reis, capítulo 8, versículo 36. Ouve tu então nos céus e perdoa o pecado de teus servos e do teu povo quem? Israel. Então Israel estava em transgressão. Israel não estava no cumprimento, ou não estava cumprindo a lei estabelecida por Deus. Israel estava em desobediência. Israel estava se rebelando contra Deus. E eles clamaram: ouve tu então nos céus e perdoa o pecado de teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem. É muito interessante isso, né, amado? Quando fala de ensinar, o povo precisa aprender. Alguém precisa estar disposto, disponível para ser um instrumento de Deus, para ensinar o povo de Deus, para libertar o povo de Deus de todo o engano que a religião causou. Ensinando-lhes
Porque é Ele que ensina, um planta, outro rega, mas é o Espírito, é Deus que dá o crescimento, ensinando-lhes o bom caminho em que andem. E dá, eles estavam pedindo, e dá chuva na tua terra. Que terra? Israel. Dá chuva na tua terra, que deste ao teu povo em herança. Então Israel foi dada ao seu povo, os judeus da primeira aliança, em herança. Só que quando o povo se rebelava contra a lei de Deus, Deus mandava como punição pragas. E uma dessas pragas era os gafanhotos, que para o evangélico virou demônio devorador. Não faz sentido. Mas o povo não quer ensinar, então se não ensina, eu prego Malaquias 3,10, recebo o dízimo e digo que o gafanhoto é demônio, ele vai devorar e ponto final. Para cima de nós, não. Povo da graça de Deus, povo que Deus abriu os olhos, nem de jeito nem de maneira. Tem que ensinar o povo de Deus. Olha lá, 1 Reis 8,37. Quando houver fome na terra, quando houver peste, sempre houve, sempre haverá isso. Mas isso aqui está dentro de um contexto para os judeus, para o povo de Israel. Quando houver fome na terra, quando houver peste, né? Peste está falando de doença. Quando houver queima de searas, ferrugem, olha que interessante, né? Porque foi que Jesus falou no tempo do seu ministério: não ajunteis tesouro na terra. Muitas pessoas estão preocupadas em ajuntar tesouros na terra, onde a traça, o devorador, o gafanhoto, a ferrugem, os ladrões minam, é destruído, tudo consome. Ajunteis tesouro nos céus. Aí Paulo vem traduzir de uma forma bem mais clara e objetiva, em Colossenses 3, se fostes ressuscitado com Cristo, buscai as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à destra da majestade. Pensai nas coisas que são do alto, e não nas que são de baixo, porque a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Amém? Porque na terra, tudo é consumido pela ferrugem, pelo gafanhoto. Tudo, ou seja, tudo se acaba, tudo tem um prazo de validade. Por isso que Paulo diz, o amor ao dinheiro, ou às riquezas. Jesus disse, não podeis servir a dois senhores. Ou vocês servem a Deus, ou ao dinheiro, ou a mamon, ao dinheiro. Vocês não podem servir a dois senhores. Vocês têm que agradar um e odiar, aborrecer o outro. Então, quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queima de searas, ferrugem, gafanhotos ou pulgão, quando o seu inimigo o cercar na terra das suas portas, ou houver alguma praga ou doença, e da fumaça vier o quê? E da fumaça vierem gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado o poder, a quem? Aos gafanhotos, como o poder que tem os escorpiões da terra. Então, observe que quando o povo desobedecia a Deus, quando o povo se rebelava contra Deus, Deus enviava pestes, Deus enviava pragas, Deus enviava gafanhotos, e estes gafanhotos tinham poder como o poder que tem os escorpiões. Aí, como eu falei no início da mensagem, existem coisas que acontecem na nossa vida ou no nosso século, semelhantes a fatos bíblicos? Claro que sim, que não são as profecias que estão se cumprindo agora, mas que por haver humanidade, sempre haverá existência. Então sempre vai haver essas coisas, sim. Por exemplo, o mosquito da dengue.
é um mosquitinho que tem um poder de causar pânico nas multidões. Assim era o exército de gafanhoto, que tinha poder como os dos escorpiões. Eu particularmente gosto muito de gafanhoto. Eu gosto muito. Não comida, tá bom que eu não como gafanhoto. Nunca comi. Eu gostava de brincar. Eu gosto de brincar com gafanhoto. De vez em quando eu pego alguns, boto no dedo, eu gosto. Quando eu vejo que aqui é raro. No interior, na roça, que tem muito isso. Então, amados, imagine que os gafanhotos que se manifestavam como juízo de Deus lá para punir o seu povo, eram gafanhotos que tinham poder como escorpiões. Bom, eu gosto de gafanhoto, em gafanhoto eu pego. Agora, eu iria pegar no escorpião? Claro que não. Então, os gafanhotos que Deus mandava, tinham poder para ele como escorpiões, ou seja, aqueles gafanhotos iriam fazer mal. Aqueles gafanhotos iriam destruir aquele povo, iria destruir as plantações, iria destruir de fato a renda, a estrutura daquele povo. Por quê? Porque iria acabar com a terra, com as lavouras, iria acabar com tudo. Mas vamos lá. Eu falei o texto não, né? Apocalipse, tá bom, mano? Estou lendo Apocalipse, agora sim, Apocalipse, capítulo 9. Apocalipse capítulo 9, versículo 3. É que eu pulei aqui de Reis e vim para Apocalipse e não falei o livro, mas vocês estão acompanhando. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e lhes foi dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Obviamente, Apocalipse é um livro de figura de linguagem, e isso aqui está falando de uma grande perseguição que o povo de Deus iria passar. Mas Deus vai usar o sinônimo ali, o adjetivo de gafanhoto novamente, porque era isso que os gafanhotos faziam com o povo de Israel. Então aqui sim, Apocalipse, voltando aqui, é uma figura de linguagem para um juízo que estava prestes a acontecer sobre Israel, que foi de fato a sentença lá sobre os judeus. Vamos entender melhor Apocalipse capítulo 9, versículo 4. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Então, observe, amados, que diferente da leitura do gafanhoto do Antigo Pacto, dos gafanhotos que iam e destruía as plantações, que destruía lá as lavouras, o gafanhoto de Apocalipse, capítulo 9, versículo 7, capítulo 9, versículo 6 e 7, é uma figura de linguagem, é uma metáfora para um juízo, um acontecimento que iria ocorrer sobre os judeus. E é claro que isso aqui estava apontando para a invasão lá do ano 70. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos, aparelhados para a guerra, ponto e vírgula. Deixa eu explicar um pouquinho aqui. Vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. O que era que o gafanhoto fazia no Antigo Pacto? Destruía as lavouras, os frutos. O que era que os gafanhotos, pulgão, etc., faziam lá no Antigo Pacto? Destruía todas as plantações. Então Deus enviava os gafanhotos, e os gafanhotos tinham este poder de destruir. O gafanhoto, a figura do gafanhoto aparece em Apocalipse, né? Aparece em Apocalipse, e naqueles dias, apontando para aqueles dias ali da grande tribulação, os homens buscarão a morte. É aqui mesmo? Apocalipse capítulo 9, versículo 3, eu pulei muito aqui. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. 4. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas, o selo de Deus. Então, observe que o gafanhoto aqui, ele ganha uma outra leitura, ele ganha um outro significado. 5. E foi-lhe permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem,
e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. 6. E naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão, e o desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Então isso aqui, amados, foi o exército que Deus enviou sobre Jerusalém. Mas assim como Deus usava os gafanhotos no antigo pacto para destruir as plantações, Deus agora envia um exército de soldado, a saber, os soldados romanos, como gafanhotos, para também destruir. Como gafanhotos comuns do antigo pacto, não. Como gafanhotos que tinham poder, como tem poder os escorpiões, ou seja, algo que iria ferir, machucar. E alguns iriam até procurar a morte, mas não. Por isso que Jesus disse, desses que estão aqui, muitos não provarão a morte, até ver nas nuvens o Filho do Homem. Que exército de gafanhoto era esse dentro do contexto apocalíptico? Era o exército romano. E agora sim nós vamos entender. E o parecer dos gafanhotos, João está na ilha de Pátimo, preso por Roma, falando em figura de linguagem, em metáfora, não está falando nada literalmente. Ele está escrevendo para as 7 igrejas da Ásia Menor, e quem estava lendo estava entendendo que gafanhoto aqui não era aqueles gafanhotos lá de 1 Reis, eram soldados romanos que iriam invadir a cidade santa e destruir o santuário. O parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. Então, o que eram esses cavalos aparelhados para a guerra? O exército romano, que andava, obviamente, a cavalos aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes a ouro. Poder romano, poder dos imperadores. Está falando do Império Romano que invadiu, eles eram imperadores. E os seus rostos eram como rostos de homens. Claro, se eram homens, se eram os romanos. Mas observe que João, ele usa aqui a figura de linguagem do gafanhoto. Porque para os judeus sabiam o estrago que os gafanhotos faziam quando Deus lá no Antigo Pacto enviava. Então, aqueles que receberam esta carta, eles entendiam esta linguagem. Que na verdade aqui, ou seja, aqui que eu falo, era lá no ano 70, aquilo que estava por acontecer, a grande tribulação, a invasão do general Tito sobre Israel e a destruição do templo, profetizada em Daniel, ou seja, a escatologia consumada. Aqui não se tratava de gafanhotos como animais, como insetos, mas sim soldados, porque o seu rosto era semelhante aos homens. E por que João falou nessa linguagem, irmão? Por que João não simplificou? Olha, Roma vai invadir, vai destruir. Ele não podia falar, meus amados, ele estava preso, ele era um prisioneiro de Roma, ele não falava abertamente. Então tudo ele falava em figura de linguagem, os 4 cavaleiros, a besta, os chifres, as coroas, estava falando de aliança dos povos. Aqui ele usou essa metáfora do gafanhoto, que era bem conhecida dos judeus. Era um demônio? Não, o demônio é conhecido pelos evangélicos, para os judeus não. Os judeus sabiam que gafanhotos causavam estragos. Então João está falando, usando como figura de linguagem, falando acerca do exército que iria de fato invadir Jerusalém. Então vamos voltar agora ao Antigo Pacto. Livro que os pastores evangélicos amam e solta os demônios. Malaquias capítulo 3, versículo 8 e 9. Só recapitulando aqui, vocês que estão presentes, eu espero que vocês também, vocês entenderam isso aqui, amém? Alguma dúvida? Então vocês entenderam que isso aqui não se tratava de gafanhoto, insetos, mas sim soldados romanos, rosto que eram rosto de homens. Agora sim, Malaquias capítulo 3, versículo 8 e 9. Hoje é uma aula, é tranquilo, poucos versículos, a gente vai mastigar um pouquinho. Eu vou enrolar vocês um pouquinho para não liberar vocês muito cedo. Vamos lá. Roubará o homem a Deus? É uma pergunta. Todavia, vós, quando entra esse vós,
Não, vai não. Calma aí, irmão. Ensine, lê o contexto, irmão. Mas os homens são tão malandros, esses gafanhotos devoradores com Bíblia debaixo do braço. Eles que são os verdadeiros. Tem um monte de apóstolo, bispos, gafanhotos devoradores. Esses gafanhotos devoradores, eles não querem deixar a igreja pensar. Filho de Deus não pode nem questionar. Quando você pensar no contexto, ele já lançou a rede, já manipulou a mente. E não adianta se você tem faculdade, se você é bem instruído, você pode ser o que você for, mas eles têm um poder de persuadir a mente, de amarrar. É por isso que eles dizem mesmo, eu amarro esse demônio aí, está amarrado, não se move. Ele está amarrando a mente do povo de Deus para não pensar que não tem demônio coisíssima nenhuma. Se tem um demônio é quem está do outro lado com o microfone falando que tem demônio. É tanta contradição que ao mesmo tempo que ele diz está amarrado, ele diz sai. Ué, sai ou fica amarrado? É igual o coitado do cão, né? O cachorro já está lá sentado. Senta, cachorro. Não, o cachorro já está sentado, irmão. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Deus vai continuar. Nos dízimos e nas ofertas. Então vós, mas eu tenho que explicar o vós. Vós estáis roubando a Deus no dízimo nas ofertas. Não é assim que eles pregam? Seco do jeito que está aí? É exatamente isso. Então vocês estão roubando a Deus nos dízimos, nas ofertas, e vocês ainda dizem, em que nós temos te roubado? E aí já começa a manipular o povo de Deus. Está roubando a Deus, irmão? E vocês ainda dizem, em que nós temos roubado? Com maldição, sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda esta nação. Esta que nação? Israel. Então vós ali é quem? O povo de Israel. Não se aplica ao Brasil, não se aplica ao Japão, não se aplica aos Estados Unidos. Quem estava roubando a Deus nos dízimos das ofertas era o povo de Israel. E ele diz, vós, toda nação com maldição, sois amaldiçoados. Aí na hora de ler nação, eu já vi. Mas é muita cara de pau, irmão. É a pessoa... Na hora de ler nação, muitos leem no plural, nações. Eu já ouvi isso. Não é possível que só eu percebi. E eu olhava para os irmãos, é verdade. Verdade o quê, irmão? É no singular. Olha que eu só estudei até a 4ª série. É no singular. Vós, toda nação, não é no plural não. Mas eu já vi eles lerem, vós, todas as nações. E aí pula, né? Para você não bater o olho no texto. Quando você está lendo, né? Geralmente eles não usam projetor. Olha para mim aqui, para você não examinar. Vós, todas as nações. Que toda nação, pastor? Ô, rapaz. Dá vergonha na sua cara, rapaz. Que toda nação que está roubando a Deus. Explique para o povo de Deus que Deus está falando, vós, Israel, toda nação, a nação de Israel, que estava roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas. É claro que eu não coloquei aí, mas se você volta no capítulo 1, a culpa do povo estar em maldição por estar roubando a Deus é porque primeiramente começaram pelos líderes. Os sacerdotes estavam oferecendo no altar o manco, o aleijado e o cego, e guardando para si os perfeitos. Eles pegavam os animais impuros ou imundos e apresentavam no altar para Deus. E os perfeitos eles recolhiam para si. E eles ainda diziam, não vale a pena servir a Deus.
E Deus disse: pega esse animal impuro, imundo, cego, manco, aleijado, oferece ao teu príncipe, ao príncipe do teu povo, ou ao governador. Pega aí um carneiro manco, pega aí um animal impuro, magrinho, magricelo, e vai dar de presente aí ao presidente, por exemplo. Ele não vai querer. Por adequação, ele até pode pegar e jogar fora. Mas ele não vai querer, não quer, irmão. Porque se você vai dar algo a alguém, isso é interessante para a gente exercitar também. Se você vai dar algo a alguém, dê algo que preste. Não vem dar algo que você não quer mais, que não serve mais. De vez em quando eu tiro umas roupas, um calçado, alguma coisa para dar para alguém. Mas primeiramente eu olho, primeiro eu dou um grau, lavo, coloco amaciante, seja por que for. Tá bom, eu ainda uso, mas eu estou tendo a mais, vou dar para alguém e vou dar algo que preste. Eu vou pegar algo rasgado. A gente estava fazendo aqui, recolhendo roupas aqui, os irmãos traziam, mas desde o início eu falei, nós vamos dar, nós não vamos vender, tá bom? Não vamos fazer bazar na igreja para vender, não. Nós vamos doar para as pessoas. Nós vamos doar, mas traga coisas boas. Não venha para cá com coisa rasgada para dar a ninguém. Fique você. Desculpe, mas tem que ser assim, irmão. Se eu vou dar a alguém, eu vou dar coisa estragada, irmão? Não. Então a gente pegava aí, dava coisas boas às pessoas. As pessoas que se serviram aí por muito tempo, coisas boas. Os irmãos trouxeram coisas aí que, por exemplo, até hoje a gente usa aqui. Tem uma geladeira que o irmão doou. Então coisas boas, irmão. Que esteja servindo, que seja útil para alguém. Agora não, no sistema religioso, mas é tanta podridão que o povo aprende também com eles. E era isso que estava acontecendo nesse contexto. Os sacerdotes, eles estavam tirando o perfeito que era para Deus, e estavam oferecendo o manco, o ruim para o Senhor. E Deus disse: eu não me agrado da oferta de vocês. Era como Caim e Abel. Caim foi, recolheu lá os frutos do campo, e foi dar a Deus. Deus não quis. Abel foi, pegou o perfeito e apresentou, e Deus recebeu a oferta de Abel, porque a oferta de Abel já apontava para o cordeiro perfeito, que era Jesus. Amém? Então, queridos, roubará o homem a Deus, vós me roubais toda a nação. Está falando da nação de Israel, por causa dos sacerdotes que já estavam em infidelidade. Eles estavam desprezando as suas esposas, já não queria ter compromisso com o altar, já estava mesmo na carne, todo mundo na carne. E Deus lançou maldição sobre toda a nação. E que maldição foi essa? A religião chama de demônio, nós chamamos de gafanhoto. Olha lá, Malaquias 3,10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja o quê? É mantimento, não é dinheiro, né? Então dízimo era mantimento, não era dinheiro. Aí teve um engraçadinho aí que diz que prega a graça, que quando eu fiz uma mensagem sobre o dízimo, aí ele foi me questionar. Então manda os irmãos lá da congregação sua levar batata, aipim, para você pagar aluguel, pagar internet. Manda os irmãos lá levar melancia. Com todo respeito, deixa de ser ignorante. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ensina o povo de Deus. Então ele quis dizer, que é o que muitos fazem aí, eles transformaram o alimento em real. Deus não mandou fazer isso. Não, Deus não deu esse respaldo. Alimento é alimento, dízimo era alimento, e ponto final. Não, traga seu dízimo, mas agora não é alimento não, viu, irmão? Agora é dinheiro, viu? Está na Bíblia? Não. Mas eles tomam a mente das pessoas porque eles são os principados e as potestades que estão atuando nas regiões celestiais, na mente dos filhos de Deus que estão enganados por vento de doutrina. Trazei todos os dias uma casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois que vocês trouxerem os dízimos, os mantimentos, e depois fazei prova de mim nisto que eu estou falando, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós tamanha bênção. Eu não completei o texto, que estava falando de chuva. Então Deus ia derramar a chuva e, consequentemente, ele iria repreender o quê?
E por causa de vós, depois que vocês me honrarem com o dízimo e com as ofertas, repreenderei o que a igreja evangélica diz que é o demônio. Se você trouxer o dízimo, Deus vai repreender o demônio devorador. Não tem devorador demônio. Devorador aqui era o gafanhoto que Deus enviava para destruir as plantações. Então, por causa de vós, repreenderei o devorador. E ele, o devorador, não destruirá os frutos da vossa terra. Aí os evangélicos, os líderes, você tem que trazer o dízimo e as ofertas na casa do tesouro, que agora é qualquer igrejinha de esquina, qualquer porta aberta, eles dizem que é casa de tesouro. Casa do tesouro se referia à despensa que ficava no templo, não tem nada a ver com congregação, com espaço físico hoje. E se é para levar a casa do tesouro, o templo lá só existe os muros das lamentações, então não existe mais lugar de colocar dízimo. Então, por causa de vós, repreenderei o devorador, e ele, o devorador, não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então, quando o povo se voltava para Deus, quando o povo começava a levar os dízimos e as ofertas nesse contexto, Deus repreendia a praga que ele mesmo havia enviado, que era o gafanhoto devorador que destruía as plantações. Amém? Levítico capítulo 11, versículo 22. Deles comereis estes. Olha que interessante. A locusta, segundo a sua espécie. O gafanhoto devorador, segundo a sua espécie. Rapaz, nem o grilo escapou. O grilo, segundo a sua espécie. E o gafanhoto, segundo a sua espécie. Olha os tipos de praga que Deus enviava para destruir as plantações do povo de Israel, quando também eles desobedeciam a Deus nos dízimos e nas ofertas. Porque os dízimos e as ofertas destinados para as viúvas, para os órfãos, para o estrangeiro e também para os levitas. Só que eles começaram a passar a mão, sonegar impostos, e aí Deus enviava este exército aqui para destruir com tudo que eles possuíam. Joel capítulo 1, versículo 4. Estou acabando, olha lá. O que ficou na largata, o gafanhoto o comeu. O que ficou do gafanhoto, a locusta o comeu. E o que ficou da locusta, o pulgão o comeu. Imagine, irmão. Sobrava nada, não tinha como escapar da sentença que Deus enviava. Não tinha como burlar. Irmão, isso está acontecendo na sua vida. Primeiramente, você está dizimando? Eu estou, irmão. Então, você vai ter que fazer um propósito. Você vai ter que entrar na campanha, porque, peraí, volta aqui. Se você está dizimando, mesmo assim a sua vida está uma miséria, algo está errado. Tem alguma coisa aí que Deus não está se agradando. Terra! E você já sabe. Você sabe. Não precisa. Olha como eles falam. Não precisa nem eu falar. Claro que eu não sei. E se eles não sabem? Não precisa nem eu falar. Mas você já sabe. Procura aí, irmão. Aí, oh meu Deus, quando eles dizem procura aí, não sei você, mas eu já ficava assim, ó. Será que foi aquilo que eu fiz ano passado? Lembra daquele filme? Eu sei o que você fez no verão passado. E aí o coitado já fica assim, meu Deus. Eu peguei o cartão do irmão Adenise, eu paguei, irmão, aquela parcela, paguei. Ele falou, eu acho que paguei. O que é isso, hein? Dízimo eu tô dando. O que é esse diacho
desse demônio está na minha vida. Eu assino a carteira ali, 2 meses depois, o patrão pega a carteira para dar baixo. Claro, para chegar 8 horas, tu chega 8h40, 8h50. Tem nada de devorador, tem responsabilidade. Não, o pastor falou que é o demônio, é o devorador. Vocês sabem o que está acontecendo. Então vamos lá. Lista do pastor presidente. 3 dias de jejum para começar. Aí o crente vai. Ih, o que ficou da largata, o gafanhoto comeu. O jejum não deu jeito. Monte ele vai. E a vida continua amarrada. E o pior, amarrada aqui, ó, na alma dele, a mente dele perturbada. Às vezes até tem, mas não valoriza, não desfruta. Ele tem, mas é para pura perda. Não tem prazer. Ele até tem condição de comer uma comida boa, mas tem um negócio na barriga dele que se ele comer passa mal. Aí não come. E ele fica ali, o pastor falou que é alguma coisa que está amarrando a minha vida. E é jejum, aí é campanha, é projeto, é propósito, é monte, lá vai. Aí quando vê que, pastor, já fiz tudo que o senhor mandou, não deu já mesmo. O jeito agora é sacrificar tudo no altar. Eles são os devoradores, amado. O que ficou da largata, o gafanhoto comeu. O que ficou do gafanhoto, a locusta comeu. E o que ficou da locusta, o pulgão comeu também. Então era isso que acontecia lá para os rebeldes, lá de Israel. Não tem nada a ver isso para a igreja que está aperfeiçoada, imaculada, perfeita no Espírito em Cristo Jesus, irmão. Não há condenação para a sua vida. Mas muitos filhos de Deus estão vivendo isso aqui, ó. Porque eles dizem que gafanhoto, pulgão aqui, né? Eles dizem assim, ó, irmão, gafanhoto aqui, ó, é um demônio que não deixa você prosperar. E o povo acredita. Esse demônio é um demônio muito poderoso, irmão. É um dos que caiu. Ele não deixa você prosperar. Se você não cumprir os pré-requisitos da religião, ele não vai prosperar. Você não vai prosperar. Se você não trouxer no altar, você não vai prosperar. E o povo já fica assim. Por quê? Porque esse gafanhoto é o demônio X. Agora, se for esse aqui, a locusta, esse demônio aqui já é aquele demônio que ataca no casamento. Ele ataca no casamento. Ele vem, sabe, para destruir a estabilidade conjugal. E o povo acredita. Mas tem outro demônio que ataca na área da família. Quem aqui não já acreditou nessas bobagens, irmão? Talvez você não tenha ouvido isso aqui, mas já acreditamos nisso. Tem outro demônio que ataca na área da família. É o demônio da solteirice, que não quer ver ninguém junto. E aí começa a inventar coisa, inventar. Eles são inventores de males. Inventores de males, irmão. Uma coisa tão simples dessa de se explicar. Eles colocam dificuldade. E isso é um demônio assim, um demônio assado. E por último tem o demônio da morte, irmão. Que se você não colocar a tua casa em ordem, ele vai te destruir. Aí o filho de Deus já fica apavorado. Não vou nem longe, eu vou bem perto. Meu irmão não está aqui hoje. Mas quando meu irmão estava saindo do sistema religioso, eles disseram logo. Meu irmão estava com um problema renal. Ó, você vai morrer, viu? Deus não vai abrir a porta para você tratar, não. Porque você está desobedecendo seus pastores. Ameaçou meu irmão. Se você for na igreja de Elcio, Deus não vai abrir a porta. Eu queria que ele estivesse aqui hoje. Eu dava um microfone para ele testemunhar aqui. Deus não vai abrir. Você vai morrer com essa doença. E meu irmão faz exame, e lá vai, e urinando sangue. E um homem que diz ser um homem de Deus, um pastor, chegar para uma pessoa que se reúne com ele, dizer, você vai morrer, porque você está com amizade com seu irmão, andando na igreja do seu irmão. Corte todos os vínculos. Dá vontade de pegar o cinto, mas dá uma surra.
Paulo disse: irai-vos, mas não pequei. Eu fui conversar isso com um pastor amigo meu, ele disse: se fosse você, eu ia lá dentro na hora da reunião, parava todo mundo. Tem gente que faz isso. Se você falar com o seu irmão, se você se relacionar com o seu irmão, se você ter alguma amizade, andar com o seu irmão, Deus vai trancar a porta, não vai para lugar nenhum. Agora imagine isso, como entra na mente de um filho de Deus que não conhece a verdade. Meu irmão, ó, estava dando depressão já. Olhei para a cara dele: o que é isso, rapaz? Ele nada, não me falava nada. Está acontecendo o quê? Por que você não está conversando comigo? Ele olhou para mim e falou assim: é porque o meu pastor falou que se eu conversar com você, Deus não vai me curar, não. Olha o que é que esses homens fazem, mano. Aí detalhe, dizia que pregava a graça. O pastor falou que se eu for na igreja sua, eu vou morrer doente, porque eu já tenho 3 anos urinando sangue e ninguém descobre o que é. Ele mandou até eu parar de falar com você. Como é que as pessoas seguem um povo desse? Mas quando pega o microfone, hipocrisia. É para amar até os inimigos. Mas os membros que estão ali, com o povo de Deus, massacrando. E muitos ficam, não é porque amam, é porque tem medo. Eu não quero que ninguém se reúna aqui com medo do irmão Elcio. Claro que não, que vocês não têm medo. Vocês têm Cristo. Mas eles, para manipular as pessoas presas, eles inventam demônio, colocam demônio nas pessoas, tira na hora que eles querem e coloca na hora que eles querem. Tira doença na hora que eles querem e coloca também na hora que eles querem. Para quê? Para escravizar o povo de Deus. E meu irmão estava assim. Já estava entrando em depressão. Aí foi no dia que eu usei a palavra de autoridade: nunca mais você vai pisar lá. Nunca mais. E você vai ver o que Deus vai fazer com você. Estava tão desanimado, eu liguei para o irmão Geraldo, mandei Geraldo conversar um pouquinho com ele. Geraldo deu outra palavra para ele. Ele saiu, começou a se reunir com a gente. A esposa queria ficar lá ainda porque era manipulada. Inventaram coisa com meu nome. Eu falei: ponga aí na minha moto, véia, vamos lá. Não se preocupe não. Eu já tomei minha decisão já. Está com a gente aqui em paz, feliz com Deus. E o que aconteceu? Meu irmão morreu. Deus não abriu a porta não, porque saiu da igreja evangélica onde o pastor ameaçou. Pouco tempo depois descobriu que era o rim que estava parado, fez a cirurgia, recebeu sua indenização, comprou seu carrinho, que eles diziam que não ia para lugar nenhum, está feliz, em paz com Deus, e agora tirando onda na graça, ó, glória! É assim que o Pai faz, irmão, sem manipulação. E agora eles têm que passar e mudar o roteiro com vergonha de ver o que Deus fez, o que Deus faz. Deus é justo, irmão. Para de manipular o povo de Deus, colocando coisa que não existe. Ah, tá outra aí, eu aponto mesmo. Tá outra aí que não podia construir casa, não podia fazer nada. Porque tinha que dar dízimo, tinha que fazer isso. E se não pudesse dar, tá roubando a Deus. Vai para a miséria, vai para a sarjeta. Cheguei um dia lá, peguei nesse orelhão dele aí, modo de falar: ô rapaz, levanta, você é livre, você é de Cristo. Construiu casa não, construiu uma mansão, amém? Construiu mansão, comprou seu carro, está bem, desfrutando em paz. E os acusadores, cadê? Tem que olhar e ver a graça de Deus na vida dos filhos de Deus. Não vale a pena honrar essa palavra, irmão. Que Deus tirou vocês do escravagismo, do engano, da mentira. Amém?
Então os devoradores, migradores, cortadores, os demônios do sistema religioso, evangélico, são os líderes. São eles mesmos. Quem não quer ver você ter uma faculdade? Se você estudar mais do que o líder, não pode. Se você pregar mais do que o líder, não pode. Aqui deixa Deus levantar vocês para tocar a trombeta da graça. Vai pregar a palavra, prega o evangelho, prega a palavra. Não, não pode não, porque aqui eu sou líder, eu que... Não, irmão. Isso aqui não tem nada a ver com o que acontece conosco hoje. Viva a graça de Deus. Joel capítulo 1, versículo 13. Cingi-vos e lamentai-vos. Quem? Sacerdotes. Quem tinham que se arrepender, esses homens aí, ó, se dizendo pastores, enganando o povo de Deus. Eles que tinham que se arrepender de estar pisando no povo de Deus, usando o nome de Deus para arrancar dinheiro das pessoas, transformando o gafanhoto em demônio. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês, irmão. Me desculpe. Muitos podem até não querer nem mais falar comigo. Mas para mim, me desculpe, tem muitos líderes religiosos, não vou generalizar porque eu não quero ser injusto. Tem muitos líderes religiosos que é muito pior do que esses políticos corruptos que você conhece. Porque isso aí é mundanismo mesmo, é aquilo mesmo e acabou. Agora você usar isso aqui para se esconder, para destruir o povo de Deus, usando o nome de Jesus, são os piores mercenários da terra. Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar, entrai e passai a noite vestido de saco, ministro do meu Deus, porque a oferta de alimentos e a libação foram cortadas da casa de vosso Deus. Aí Deus chamou ele, o profeta Joel aqui, deu uma palavra para que eles se convertessem, eles se arrependessem, porque foi cortada o alimento, foi cortada a oferta de alimento, foi cortada a libação, que era o sacrifício, que era o holocausto, foi cortada, eles tiraram. Quem tirou? Os líderes. Lamentai-vos. Vocês deixaram a casa de Deus deserta, isso lá do Antigo Pacto. Aí eles pegam isso aqui e jogam para aqui. Final de ano, todo mundo aqui está cuidando das suas casas. E a casa de Deus, vocês estão fazendo o quê? Quem não já ouviu isso, né, irmão? Ai, mas como eu vi. Vocês estão cuidando da casa de vocês. E a casa de Deus, o que é que vocês estão fazendo? Então, Antônio, campanha do piso. Campanha diz, tem que participar. A sua casa não importa, porque em primeiro lugar a casa de Deus. E a gente caía nesse pagode. Viajar não pode. Comprar uma roupa nova não pode. Você pode até fazer, mas primeiro o da casa de Deus. 25 de dezembro, quem já caiu nisso? É data de nascimento de quem? De Jesus. Quando você vai no aniversário, você vai de mão vazia? Não, pastor. Você faz o quê? Leva um presente para Jesus, para o aniversariante. Pronto. Dia 25 tem culto. Traga presente para Jesus. Você não viu os magos, não, quando Jesus nasceu? Vi, pastor. O que foi? Oferta de mirra, de incenso, né? Tá, ouro. Você também tem que trazer. Tá bom, pastor. Tudo papo furado. Aí você traz, ele pega no bolso e diz que é para Jesus. Joel capítulo 1, versículo 14. Santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos,
Chama aí aqueles que estão instruindo aí o meu povo, está todo mundo errado. Chama aí, um por um, faz a fila, porque diante de Deus está todo mundo errado. Está todo mundo mercadejando a palavra de Deus. É vassoura, é semente, é água, é óleo. Está todo mundo adulterando. É dízimo na igreja que não existe. É querendo judaizar os gentios. Está todo mundo errado. Ah, irmão, tu não pode pregar isso não, porque senão eles vão ficar com raiva de você. Jesus disse, e você não quer ir também não. Mas se tu pregar isso, a igreja não enche. A igreja já está cheia da glória de Deus. A igreja tem que estar cheia, mas é do Espírito. Santificar o jejum, convocar a assembleia solene, congregar os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor, porque senão o devorador vai invadir, vai destruir tudo. E devorador não tinha nada com demônio, eram os gafanhotos mesmo. Joel 2, 22 e 24. Joel 2, 24 e 25. E as eiras, se eles se convertessem de fato, como consequência disso aqui, desse arrependimento, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite, e restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, e o pulgão, e a largata, o meu grande exército que enviei contra vós. Então, quando eles se arrependiam, quando eles voltavam para aquilo que Deus queria, Deus repreendia esses devoradores, e não apenas repreendia, Deus também fazia eles prosperar, restituindo aquilo que foi perdido nos anos anteriores. Amém, queridos? Então não existe aqui demônios, era simplesmente gafanhotos, insetos que Deus enviava. E aqui Êxodo 10, 4. Porque se ainda recusares deixaria o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus termos. Aqui era sobre o Egito, e Deus disse, libera o meu povo, e quando o faraó endurecia, Deus disse, eu vou trazer gafanhoto. E assim aconteceu que Deus enviou gafanhotos para destruir o Egito. E aqui eu encerro. Mateus, capítulo 3, versículo 4. Olha lá. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestres. Eu coloquei esse versículo aqui por último, para vocês entenderem quem era João, o maior profeta do Antigo Testamento. Jesus mesmo disse, João é o maior profeta, não há outro maior do que ele, o último profeta. Você percebe que quando, usar aqui a figura de João, quando ele estava, cumprindo aquilo que Deus havia estabelecido, o gafanhoto não era problema para João, era solução. Para aqueles que andavam em rebeldia, gafanhoto era sinônimo de praga. Para aqueles que andavam em pecado, em transgressão, gafanhoto era sinônimo de destruição. Para João, que andava no propósito que Deus estabeleceu, o gafanhoto para ele era um alimento saudável. O que é que eu quero dizer com essa palavra para a gente encerrar? Você que está hoje na graça de Deus, amado, pode chover canivete. Você que conhece, porque está na graça, você está. Agora você que conhece, confia e descansa nessa palavra, pode chover canivete, pode chover nuvem de gafanhoto, pode vir o que vier, pestes, rumores de guerra, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Amém?
Graça e paz! Ser livre!